Vai ser um tempo da gente conversar sobre isso, sobre relacionamento, né? E antes da gente entrar nisso, eu queria rapidamente contar um pouquinho sobre a nossa história, assim, bem resumido mesmo, para talvez quem não nos conhece, né? Para quem é visita, eu me chamo Raquel, ele é o Pedro. Nós lideramos aqui os jovens, né? E nós somos casados há 12 anos. Vamos fazer 12 anos em agosto. Vamos fazer 12 anos em agosto de casado e mais 4 anos e 3 meses de namoro. Então, são alguns anos juntos, né? Não parece, né? Com essa cara de novinhos. Nós temos 3 filhos, né? O Gessé de 8 anos, o Theo de 5 e a Sofia de 3 anos. Né? Às vezes a gente só se vê aqui e a gente costuma não trazer as crianças, porque senão a gente não consegue fazer nada. Talvez você não saiba, né? Mas é só para vocês nos conhecerem um pouquinho mais, né? Então, com base assim, nesse tempo de relacionamento e principalmente na palavra, no Evangelho de Jesus, é que a gente quer conversar com vocês sobre relacionamento, né? E para a gente começar... Vou falar uma coisa? Não. Para a gente começar, a gente está falando a respeito da redenção atingindo todas as áreas da nossa vida, não é verdade? A gente está nessa série de mensagens sobre redenção, falamos sobre a redenção da amizade, primeiro o resgate da redenção de forma geral, a redenção das amizades, a redenção do tempo e hoje a redenção dos relacionamentos amorosos. Né? Esse é o tema que a gente vai falar. Então, de fato, como cristãos, nós temos o entendimento e nós precisamos buscar por toda a nossa vida que o Evangelho de Cristo, que a redenção que nós encontramos em Cristo Jesus, alcance a nossa vida por completo. Jesus, né, ele veio para realmente nos restaurar, para redimir todas as coisas, todas as áreas da nossa vida. Então, quer dizer o quê? Que os nossos relacionamentos amorosos, que as coisas do coração importam para o Senhor. Precisam viver debaixo de uma perspectiva da sabedoria do Senhor, né? Na perspectiva de Deus. Amém? Tá dando um barulhinho o meu microfone? Tá. Amém? Então é isso que a gente vai falar nessa noite, né? E para a gente começar, a gente, né, precisa lembrar assim que, infelizmente, o mundo distorceu muito essa visão de relacionamento, né? E muitas vezes a gente vê influência disso dentro da igreja, no meio cristão, onde a gente supervaloriza o romantismo, onde a gente busca loucamente uma satisfação pessoal, onde a gente vive o egoísmo, né, muito enraizado. Então a gente vai falar sobre pincelar um pouco de todas essas coisas aqui nessa noite. E antes da gente começar de fato, eu quero deixar só uma frase do Tim Keller, que também vai fazer parte aqui do que nós vamos compartilhar com vocês, que ele disse assim: o namoro cristão não é sobre encontrar alguém que complete você, mas sobre aprender a amar como Cristo amou você. Amém? Então, vamos lá. Bom, isso aí. É difícil pregar em 2 aqui, tá? Não é fácil. Até para preparar a gente teve um pouco de dificuldade, né? Porque daí a gente fica, e aí, vamos junto, falando aí. Mas acompanha a gente aqui. É mais uma reflexão para a gente... É tipo um bate-papo, tá? Não sei se não vai ter perguntas e respostas no final. Mas a ideia é a gente fazer uma coisa mais interativa, assim. Então, fica com a gente. Como a Raquel estava falando, a gente vive nesse momento onde realmente se relacionar é muito um estereótipo, assim, ou algo muito... No meio cristão é muito mistificado e no mundo é algo muito simplificado, talvez. Qualquer coisa é sinônimo de namoro. Se a gente fosse colocar, para a gente iniciar a nossa mensagem, eu quero começar dizendo que, quando a gente pensa em relacionamento, a gente tem pelo menos 2 formas da gente viver um tipo de idolatria. Aqui nos Jovens a gente fala muito a respeito disso, né? De como muitas vezes nós temos um coração idólatra que cai nesse engano de colocar coisas no lugar de Deus. Isso é a idolatria. E quando a gente pensa em relacionamentos, tem 2 formas de a gente idolatrar, e não é só para pessoas que estão no mundo, que não conhecem a Deus, mas também nós que estamos aqui. Primeiro, a gente idolatrar uma espécie de independência. Por que independência? Porque eu quero viver para mim mesmo, como a Raquel estava falando antes. Eu quero entronizar a minha própria vida. Eu gosto do jeito que eu estou, eu gosto de ser livre no que eu faço, eu gosto de ter a minha vida, eu gosto de ter o meu tempo, eu gosto de ter a minha forma de viver. Então, por isso, eu não quero me relacionar. Ou eu vejo um relacionamento
de forma assim, a pessoa não pode me atrapalhar no meu estilo de vida, naquilo que eu estou vivendo. Isso se encaixa muito com as pessoas lá fora, no mundo, né? Acho que a maioria dos relacionamentos no mundo tem esse tipo de padrão. Eu quero uma pessoa que não me atrapalhe, que possa me completar, então é como se fosse, né, não sei se é o melhor exemplo, mas a tampa da panela, ou, não sei, pensa um exemplo qualquer aí que se encaixe, um encaixe perfeito. Panela não, talvez não seja o melhor, mas tudo bem. Mas essa ideia de você viver a independência. E, pensando nisso, a ideia que a gente pode transferir para nós aqui no reino, né, na igreja, a gente também vive isso. Se a gente for pensar o número de namoros, pessoas que estão começando a namorar mais velhas, né, ou mesmo pensando em casar muito mais velhas, pensando só em trabalhar, ganhar dinheiro, pensando no futuro, isso tem mudado. Não estou falando que é uma coisa necessariamente um pecado, um erro, só estou falando um reflexo de uma sociedade que pensa bastante em você. Então, a gente tem uma idolatria da independência. Eu quero ser independente, eu quero viver para mim mesmo, então eu não quero ninguém que me atrapalhe, principalmente no momento que eu estou agora. E outra forma da gente pensar, e daí eu acho que se encaixa mais na visão cristã, é uma idolatria da dependência. E qual que é a idolatria da dependência? É eu pensar numa pessoa. Eu vou entronizar uma pessoa a tal ponto que eu quero uma pessoa que ela vai ser, que eu vou depender completamente dela, né? E não só isso, mas se eu não tiver uma pessoa até o dia, sei lá, vamos pensar aí, dia 1º de julho desse ano, ai meu Deus, daí eu tô ferrado. Então não vai dar certo mais a minha vida. Eu sou completamente dependente, eu idolatro essa dependência completa numa pessoa que vai completar e vai preencher todos os meus sonhos, os meus requisitos, eu quero, e sem perceber, a gente também está vivendo uma espécie de idolatria, de uma dependência, né, onde a gente pensa que quando eu tiver tal pessoa, daí tudo vai estar bem. Porque daí se eu estiver namorando um cara que tem recursos, que tem um bom carro, que tem um bom emprego, aí eu estou bem, aí minha vida vai estar tudo certo, a gente pode... E a gente está sempre pensando, e vamos pensar de novo em idolatria. Idolatria é exatamente você colocar essa dependência no lugar de Deus. Então, você não depende de Deus, você depende de uma pessoa, de uma futura pessoa, que você pode se relacionar, e essa pessoa, sem você perceber, pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Das duas formas, as duas formas de idolatria são ídolos. E a gente percebe no meio cristão, na igreja, jovens vivendo dessa forma. Ou de maneira independente, então, deixa para depois, e você vai ver, já tá os caras aí, viu? Fica indireta para os homens aí, mais de 30 anos. Não precisa ser indireta, não. Hoje pode ser bem direta, né? Jovens aí, mais de 30 anos. Cara, vai arrumar uma esposa aí, velho. Tá cheio de menina bonita, que é ou não é verdade, meninas? Tá cheio de menina bonita, de Deus. Né? Larga a mão, toma a iniciativa, vamos para cima aí. E o outro lado nem tanto assim, né? Nem tanto. Cuidado com as expressões. Pra cima não, esquece. Nem tanto. A outra forma de idolatria é a dependência. Daí eu falo agora para as meninas, talvez. Cuidado de idolatrar, achando que a pessoa vai completar você com tudo, com todos os requisitos. Sem essa pessoa, eu não sou nada. Não é assim. O único alguém que a gente é completamente dependente, né, é Cristo Jesus. E a gente sempre fala isso, essa vai ser uma temática da nossa mensagem. Então eu quero começar dizendo exatamente isso, que nós podemos ver esses dois tipos de idolatria, que a gente pode acabar passando por isso. E quando Cristo nos salva, como a gente tem falado em todas essa série de mensagens, né, nas nossas palavras, Cristo precisa tocar todos os aspectos da nossa vida. E Ele precisa tocar também a maneira que nós vamos nos relacionar, para aqueles que estão namorando, para aqueles que estão casados também, nosso relacionamento dentro do lar. E para você que vai namorar, está procurando alguém também, a maneira de você olhar para essa pessoa, a maneira de você procurar essa pessoa, tudo tem que passar por Cristo na sua vida. Cristo precisa ser o centro e Ele precisa redimir todos os aspectos da nossa vida. Então a gente vai falar nessa noite sobre o que significa um relacionamento redimido. E a gente vai dividir aqui em 5 pontos, tá, na nossa mensagem. Pessoal, essa arte não ficou tão boa quanto as demais, porque eu fiz ali atrás, no meio do louvor. Então, se tiver algum erro aí, me perdoem, mas vamos lá, passa para o próximo ponto aí. A gente vai falar hoje sobre o que significa um relacionamento redimido. E a gente vai falar sobre 5 pontos. Então, primeiro, o propósito do namoro. Mesmo que namoro não existe propriamente na Bíblia, porque naquele tempo não existia, né,
relacionamento dessa forma, os casamentos eram arranjados. Pode voltar. Não entrei no primeiro ponto. A gente vai falar sobre a motivação também do nosso coração em se envolver com alguém. Aí nós vamos falar sobre o critério, né, para a gente poder namorar. Vamos falar sobre o modelo do amor, que é Cristo e a cruz. E por último, a gente vai falar sobre como o Evangelho ele redefine a maneira de nós olharmos tudo à nossa volta. Amém? Então, primeiro ponto, vamos lá. Primeiro ponto, o propósito do relacionamento. O propósito do relacionamento é o quê? Não consumo, e a gente já falou, acho que em outras mensagens isso também, mas uma aliança. Se a gente olhar para os relacionamentos lá fora, a maneira das pessoas se relacionarem, né, procurarem um namorado, você vai perceber que sempre envolve ou o sexo, ou envolve, a gente já falou também bastante na mensagem, algo simplesmente externo, e nunca tem a ver com realmente uma aliança, mas quando Cristo nos chama a se encontrar com alguém, presta atenção, a aliança precisa estar estabelecida. Você vai namorar alguém por causa de um comprometimento maior, primeiro com Cristo e depois aquilo que Cristo te chama a viver. Mais uma vez, no mundo que chama você a testar a compatibilidade, você testa a compatibilidade como? Na cama. Como é que eu vou saber se a pessoa é para mim se eu não dormir com ela antes? Se eu não fizer isso com ela antes? Se eu não tiver... Na perspectiva cristã, a gente não é isso, não é essa lógica. Antes do amor, a gente vai falar sobre amores aqui, né? Antes da gente viver um relacionamento sexual, que pro propósito dele é não casamento, nós somos chamados a conhecer essa pessoa e nos comprometermos com ela, né? E não simplesmente tratar a pessoa como um mero produto, né? E viver de qualquer forma. A Bíblia vai nos ensinar que os nossos relacionamentos eles devem refletir o caráter de Deus nas nossas vidas. Isso significa que Deus mudando quem eu sou, se eu tenho uma aliança com Ele, e essa aliança com Ele muda o meu coração, e por consequência muda as minhas atitudes, isso vai mudar a maneira que eu vou me relacionar com as pessoas, sim? E vai mudar a maneira que eu vou me relacionar com uma futura, para você que é solteiro, uma futura namorada, uma futura esposa. Eu vou partir do pressuposto de que eu quero uma aliança com ela, e essa aliança, desde o começo, é para a vida toda. Não que o namoro não possa ser um momento de você analisar, e a gente vai falar sobre isso aqui, mas é também com o objetivo de ter uma aliança, de ter um compromisso, de ter um comprometimento. Né? A gente sempre fala isso em casamentos, eu faço muitos casamentos, fiz de muitos que estão aqui. O casamento não é simplesmente um contrato, sim? Onde você vai lá e assina um documento, e você pode depois rasgar esse documento, jogar fora esse documento, partir e mudar de ideia. Não, para Deus. A perspectiva de mais uma vez, o namoro é para o casamento, né? O casamento ele é para sempre. Não é um contrato, é uma aliança. É uma aliança eterna até Jesus voltar. Falei muito? Não, perdão, você quer adicionar alguma coisa aí? Dentro disso, né, desse relacionamento de aliança, a gente está falando o quê? Que o propósito do relacionamento não é consumo, mas aliança. Quando você pensa em consumo, você pode ter ali uma lista de coisas que você quer encontrar em alguém. Porque eu quero ter alguém do meu lado assim, assim, assim. Mas quando você pensa em aliança, isso cai por terra. E você passa a pensar com que tipo de pessoa eu quero firmar uma aliança. Né? Com quem eu quero firmar uma aliança. E a base da aliança é o quê? A base da aliança, ao nosso ver, conversando, lendo, né, e preparando, é a amizade. Não é o consumo, não é o interesse, não é qualquer outra raiz. Não é ter filhos também. Importante a gente falar disso, né? Muitas vezes a gente acha, você fala, por que eu quero namorar para casar? Porque eu quero ter uma família. Porque eu quero ter filhos, né? Porque eu quero ter relacionamento sexual, ou porque eu quero ser feliz. São coisas assim que fazem parte do casamento, mas não é a base. Por quê? Porque você não casa só para ter filho. O seu filho um dia cresce, vai embora e fica vocês dois de novo, não é verdade? Então, você não casa só para ter filho. Isso não é a base do casamento, né, do relacionamento, é ter filhos. Não, faz parte. A base também não é relacionamento sexual, né? Eu até agora tenho que cuidar com o que eu falo, né? Falar uma coisa que eu vou ficar quieta. Não é casados. A gente, né? Deixa pra lá. Antes de você casar, você acha que a vida é isso, né? Você acha que você vai casar e pronto, acabou, né?
Você que devia estar falando disso, não eu. Não é verdade? Ó, ninguém vai concordar comigo, tudo bem, mas eu vou me expor. Antes de você casar, você acha que, meu Deus, eu vou casar pronto, né? Daí liberou geral, meu Deus, vou ser feliz, tal, tá tudo todo certo. aquele aquecimento do namoro, vai chegar, vai combinar, vai estar tudo certo. Mas não é assim, não se enganem, tá bom? Homens, principalmente, não se enganem. Não vai achando que é assim. Que horror que você está querendo dizer com isso. Principalmente depois que você tem filhos. O que a gente quer dizer? É importante, mas não é tudo, não é a base. De que adianta um casal que faz sexo e não sabe dialogar? Um casal que faz sexo e não é amigo? Não tem sentido isso. Então, não é a base. Essas coisas, ser feliz, ter uma família, ter filhos, ter relacionamento sexual, não são a base. Que fique claro para você, não é o propósito final do casamento, né? E não é a base, não é aquilo que sustenta. O que sustenta, né, essa aliança que a gente está falando aqui é a amizade. Então, isso já te traz... A gente falou disso ano passado também, mas é tão importante a gente relembrar sobre isso, né? E a gente quer, dentro disso, falar sobre algumas características de uma amizade que te leva não só a buscar alguém, né, da forma correta, mas também como construir um relacionamento da forma correta, estando namorando ou até mesmo casado. Porque, infelizmente, a gente vê até pessoas casadas que não desfrutaram disso no namoro e colhem consequências muito tristes no casamento, porque não aprenderam a colocar a amizade como a base da aliança. A base pode ter sido atração física, pode ter sido, sei lá, qualquer outra motivação, mas a amizade faltou. E isso, né, a longo prazo, é muito triste, né, amor? É por isso que a aliança, essa aliança, primeiro, com Deus, é com base num relacionamento de amizade. Somos amigos de Deus, temos um relacionamento com Ele. Até a oração se trata de um relacionamento. Com o cônjuge também né? Casado e também, antes, no namoro, também tem a ver com isso. É uma aliança que acontece através de uma amizade. Então, você não está lá por causa do sexo que você tem, você não está lá por causa de uma família que você vai ter, por causa de filhos, né, que é uma ideia de uma familhinha perfeita. Não é isso que sustenta um casamento. O que sustenta um casamento no final, primeiro uma aliança com Deus, né, e uma aliança de amizade com a sua futura esposa. Seria isso, né? É isso. E dentro disso, né, a gente quer deixar algumas coisas práticas, assim, começando agora e ao longo também dos pontos que a gente vai falar. A amizade fala sobre vulnerabilidade e verdade. Sabe, gente, a gente vive num tempo onde as pessoas querem mostrar só o lado positivo delas. Ninguém quer expor seus defeitos, suas falhas. A gente tenta esconder isso. Principalmente com a exposição das mídias, você vê isso, as pessoas só querem mostrar aquilo que é bom, né? E às vezes a gente transfere isso para os nossos relacionamentos. E você morre de medo de se expor, você morre de medo de mostrar quem você realmente é, por medo de ser rejeitado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, um verdadeiro amigo e um futuro namorado ou namorada, marido ou esposa, é aquele que te conhece por completo. É aquele que sabe as suas falhas também, mas aprende a te olhar da ótica de Cristo. Não é alguém que quer te consumir e qualquer defeito vai te descartar. Mas é uma pessoa que te enxerga com outro olhar, com um olhar redimido. Por isso que são duas pessoas redimidas. Amém? Então, essa amizade fala de vulnerabilidade, fala de verdade, não fala da mentira, não fala da omissão, não fala da falta de transparência, não fala também da falta de caráter em relação a tudo isso, né? Porque são falhas de caráter, uma pessoa que vive uma vida de mentira, né, de omissão. Então, são coisas muito importantes para você buscar em alguém. E você não começar um relacionamento de interesse, né, tentando mascarar quem você realmente é. Tá bom? Então, até se você está num processo de conhecer alguém, não desanime diante do primeiro defeito dessa pessoa. Porque nós também somos imperfeitos, todo mundo é. Certo? Então, a gente precisa caminhar, né, buscar um relacionamento de amizade que é vulnerável e que é verdadeiro de todas as formas. Amém? A amizade também fala a respeito de uma boa comunicação, não é verdade? De a gente saber conversar. E aqui tem outro alerta para nós. Nós vivemos numa geração do WhatsApp. Uma geração que não sabe ter uma conversa séria olhando no olho. Estou mentindo? Quem aí tem facilidade em sentar para acertar olhando no olho? Quem acha muito mais fácil fazer isso escrevendo? Porque ali eu me expresso melhor. No geral é assim, não é? Você se expressa melhor, você pensa, a pessoa não te interrompe, né? Não vou pedir para levantar a mão, porque...
Fala. A gente vive numa geração que tem se escondido atrás desses recursos e tem perdido a habilidade de se comunicar, de conversar, né? Então, isso é uma coisa importante. A amizade o cara terminando com a menina pelo WhatsApp. Ou a menina terminando com o cara pelo WhatsApp. Triste, né? Não estou dando indireto pra ninguém. Eu tô só lembrando aqui. Eu não lembrei de ninguém, tá? Mas você começou a namorar, falou com o pai, né? Face a face, acerte isso também, face a face, né? Faz muito mais sentido isso aí. Perdão, continue. Desculpa. Então, a amizade precisa de uma boa comunicação. O problema também é que hoje as pessoas começam um relacionamento sem se conhecerem ao nível de uma amizade um pouco mais profunda, e não cultivam isso ao longo do relacionamento, e aí já passam dos limites rapidamente, porque não sabe o que conversar, mas sabe fazer outras coisas, né? E aí inverte a prioridade de como construir uma intimidade correta, né? Uma amizade verdadeira, e as coisas vão se perdendo nessa nossa forma atrapalhada de construir um relacionamento. Certo? Então, tome cuidado. Se você está namorando, invista em conversar. Você precisa conhecer o outro em tantas coisas. Você precisa conhecer o coração, conhecer as intenções, conhecer os sonhos, conhecer os planos. Vocês precisam falar de muitas coisas. Quantos filhos quer ter? Várias coisas. Tem pessoas que se casam e vão descobrir depois do casamento quantos filhos o outro queria ter. E aí vira um embate. Surge um problema. Então, a amizade precisa de uma boa comunicação. E aqui, uma coisa assim, para a gente aprender que não é... A gente está falando de uma comunicação... qualquer coisa aí, né? Conversar. Não. A comunicação, ela faz toda a diferença até no casamento, né? Durante toda a nossa vida. Você sabe que casais que no casamento têm problemas na área sexual, esse problema não começou ali. Esse problema começou na comunicação verbal. Certo? Então, é um pilar tão importante, né? Uma amizade que tem como base uma boa comunicação. Isso vai afetar todas as áreas do seu namoro e do seu futuro casamento. Amém? Então, não namore alguém para ter alguém. Namore alguém para servir essa pessoa, para discernir, né? Se é essa pessoa que você deve passar o resto da sua vida. Namore com o propósito de formar uma aliança baseada numa amizade verdadeira. Amém? Vocês estão com a gente? E o próximo ponto que a gente quer falar, pode passar. Então, primeiro, o propósito do relacionamento não é consumo, mas aliança. Baseada em quê? Na amizade. Segundo, a motivação do relacionamento não é carência, mas é completude em Cristo. Amém? Você pode repetir isso comigo? Tópico 2, vai lá. A motivação do relacionamento não é carência, mas completude em Cristo Jesus. A gente não pode falar disso e se esquecer do exemplo da mulher samaritana que encontra Jesus, né? E eles têm ali um diálogo onde versículo de João 4, 17, 18 diz assim: então Jesus disse, né, depois de conversar com ela e entender o contexto dela, já sabendo de tudo, e ela contando para ele, ele fala assim: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Essa mulher, esse diálogo dessa mulher com Jesus, nos mostra que relacionamentos não completam ninguém. Relacionamentos não suprem a carência emocional, não suprem aquilo que você acha que precisa, que você vai encontrar em alguém. Uma pessoa não tem essa capacidade de suprir isso. Ninguém tem essa capacidade de suprir. Eu não tenho de suprir no Pedro, Pedro não tem a capacidade de suprir em mim. Só Jesus tem. Então, a motivação para se relacionar nunca pode ser carência. Eu estou me sentindo sozinho. Eu estou triste, solteiro. Eu só vou ser feliz se eu encontrar alguém. Nunca pode ser essa a motivação. Porque senão a gente vai encontrar o fracasso na hora que você estiver se relacionando. Porque ninguém completa ninguém a não ser Cristo Jesus. Amém? Paulo afirma em 1 Coríntios 7, né, que o solteiro pode viver plenamente para o Senhor. E às vezes a gente tem tanta dificuldade de entender isso, né? Já vamos falar um pouquinho mais sobre fase de solteiro, então não vou me apegar tanto aqui. Mas o solteiro, Paulo nos ensina isso, ele pode viver para o Senhor, né? Então ele é alguém completo em Cristo Jesus, não falta nada para alguém que está solteiro. Amém? O Tim Keller também fala que enquanto a cultura moderna diz que a gente precisa de alguém, o Evangelho nos diz que em Cristo Jesus nós temos tudo. Mas está espiritualizando demais. Não é espiritualizar demais.
Não é espiritualidade demais, é simplesmente trazer o evangelho para dentro da nossa vida amorosa. Amém? Pensa que Jesus, o homem mais perfeito do mundo, aquele que foi verdadeiramente humano, caminhou nessa terra e viveu solteiro. Ah, você está falando de Jesus. Jesus, ele era perfeito. Ele era, mas a Bíblia diz que ele também foi tentado. Ele também foi tentado. O apóstolo Paulo também foi, no seu ministério, solteiro, viveu o celibato. E sabe que o celibato ele é um dom. Primeiro, ele é uma obrigação até o casamento, sim. Depois, ele pode se tornar um dom para algumas pessoas. Eu conheço pessoas, né, que não são padres, né, necessariamente, que decidiram viver o celibato, mas cristãos protestantes mesmo, que decidiram viver nesse lugar com esse entendimento. Só que, pensa o seguinte, a gente é invadido por uma cultura que te fala muito que a gente precisa de alguém. A gente precisa de alguém, você não pode. Não... E a Bíblia fala outra coisa. A Bíblia nos ensina exatamente o oposto disso. É o que a gente está falando aqui, que em Cristo nós temos tudo. Por quê? Porque no casamento é a mesma coisa, né? Não é a Raquel que me completa, os meus filhos que me completam. Quem me completa é Cristo Jesus. Se eu olhar para a Raquel dessa forma, achando que ela vai me completar, e é o que acontece em muitos casamentos, o casamento sufoca a pessoa. Não eu que estou pedindo isso, mas a pessoa que eu estou exigindo. Eu estou exigindo que ela me complete. Ela não consegue isso. Ela chega uma hora que ela quebra. Não dá certo, não funciona isso. Isso não é espiritualizar, é exatamente isso que a palavra nos ensina, né? Então, e a gente precisa ficar atento, porque a gente vive nesse momento onde a gente é empurrado a essa ideia, eu preciso, e sem perceber a gente está buscando mais essas coisas, e a gente não está com os nossos olhos em Jesus, né? Isso é até uma reflexão que todo namorado ou casado precisa fazer, porque eu me lembro de uma época do nosso casamento, não lembro exatamente o que a gente estava lidando, mas eu lembro que eu estava abalada emocionalmente falando, e eu lembro de chegar para o Pedro várias vezes e querer que ele me ajudasse, que ele me trouxesse alguma, né, falasse sobre aquela temática que estava sendo difícil para mim no momento, até o momento que eu lembro que me marcou, nem lembro o que era o que estava gerando tudo aquilo, sinceramente, mas eu lembro dele virar para mim e falar assim, eu não tenho mais nada para te falar, você precisa ir orar. E aí para mim foi assim, né? Foi um baque, mas eu falei, é verdade. Ele não pode me dar o que eu estou precisando. Ele não depende dele, né? Eu sair desse lugar. Depende do meu relacionamento com Jesus. Então, é algo que, durante a nossa vida de casado, a gente também não pode deixar essas coisas se inverterem. Porque é muito fácil, né, colocar no outro essa expectativa. Então, isso é muito importante, né? Solteiros em Jesus, né? Você não pode sentir que está faltando algo para você. Se você é um solteiro e você é cristão, você tem que saber que em Jesus você é completo. Em Jesus você é plenamente satisfeito. Você não depende de ninguém. Amém? E casados, namorados, não pensem que essa pessoa é aquele que te satisfaz, aquela que te satisfaz. Se Jesus em algum momento parar de ser a sua fonte, o seu relacionamento pode ruir. Amém? Guarda isso. E não namore, então, para se sentir completo. Né? Busque sempre ser completo na fonte correta, que é Cristo. Até pensando nisso, né, as culturas antigas diziam, acho que a gente falou já em uma mensagem sobre isso, que era ter uma família era algo honroso, né, virtuoso, algo correto. E no nosso tempo, não é mais isso. É mais sobre identidade. É você ter um relacionamento sexual, te identifica como homem, como mulher, seja isso sendo disso de maneira heterossexual ou mesmo homossexual, que é o que o mundo apresenta. Então, são escapismos de Deus, né? Então, no tempo antigo no tempo de Jesus era ter uma família. No tempo talvez dos nossos pais, avós, era ter uma família estruturada, com filhos e bem organizada, um bom trabalho. Isso te trazia uma identidade, uma missão de vida. E isso o Evangelho é contra. O Evangelho é contra essa mesma perspectiva de que só se você tiver uma família completa, com muitos filhos, aí você está bem. É bom sim ter família com filhos, não estou falando que é ruim, tá? Mas pensa em uma... E tem pessoas na igreja que são assim, né? Pessoas que não podem ter filhos, que acabam só casando, casais assim, ou homens que decidem ficar, como eu falei, viver de maneira celibata. Toda a nossa vida precisa apontar para Jesus, seja a maneira que Ele nos chamar para viver,
seja casando, seja tendo filhos ou não, a gente vai fazer tudo isso para glorificar a Cristo com toda a nossa força. Amém? Esse é o projeto de Deus para nós. Então não procure salvação numa pessoa, somente Cristo pode realmente nos salvar. Você quer falar mais alguma coisa? Vou passar para o próximo ponto. Vamos lá para o terceiro ponto. O terceiro ponto aí é o critério do relacionamento. O critério do relacionamento não é então a atração superficial, mas um caráter que é transformado. No relacionamento você deve buscar exatamente isso. Transformação de caráter. Eu falo bastante nos casamentos, quando eu ministro, eu falo sobre isso. De que o meu objetivo como pai dos meninos e também como esposo é não fazer com que os meus filhos, é mais fácil essa aplicação, né? Meus filhos se tornem a imagem do Pedro. Eu quero formar Cristo na vida dos meus filhos, assim como eu devo formar Cristo na vida da minha esposa. E vice-versa, né? A Raquel em mim. O nosso objetivo, então, é que a gente possa crescer em santificação, buscar o Senhor cada vez mais fazer da nossa família, e você também até no namoro viver isso logo de maneira, lógico, né, de maneira meio que embrionária, porque ainda não é o casamento, não é uma aliança ainda propriamente feita, mas também buscar alguém que vai revelar Cristo a você, que vai te levar mais perto de Jesus, que vai te ajudar até viver o processo de santificação na sua vida. Paulo ele vai falar, eu sei que é para casamento, mas também se aplica para namoro, que é o primeiro processo, né, do primeiro passo. Fala assim, em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27, ele fala: maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Né? Então, a gente está falando aqui, né, que o mundo olha para um cara procurando uma esposa, ou né, vice-versa, uma menina procurando um rapaz, ele vai procurar beleza, status, ele vai procurar, né, todas as coisas são muito externas, mas Cristo nos chama a viver nesse lugar de procurar um caráter transformado. Paulo ele fala aqui no versículo 26, para santificá-la. A santificação é um processo que primeiro acontece no casamento. Então, a minha esposa me ajuda a me santificar. E o namoro também, porque por ser um amigo naquele processo de início de relacionamento, também a pessoa precisa te ajudar a caminhar cada vez mais perto de Jesus. Cada vez mais você se aproximando dele, caminhando em integridade, em verdade, em amor na palavra, numa busca sem cessar por Jesus. Né? Então, e daí com isso a gente exclui o que o apóstolo Paulo fala, eu sei que é meio polêmico falar isso, a parada do jugo desigual. Sim? Todo mundo que sabe o que é jugo desigual? Todo mundo sabe? Sim? O que é jugo desigual? Aula. Alunos aqui, vou igual ao college, né? Sala. O que é jugo desigual? Jugo desigual é você estar com alguém que não, até a expressão carregar, né? Mas não está caminhando para o mesmo lugar que você. Se você tem os seus olhos em Jesus e você está caminhando para Ele, que foi o que a gente cantou hoje aqui, no final, né? E você tem uma pessoa que não está vivendo isso, a palavra diz que isso é pecado, que nós não podemos viver isso. O apóstolo Paulo ele diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 16, ele fala, na verdade só o 14 a gente pegou aqui, não se ponha em jugo desigual como os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade, né, ou que comunhão tem a luz com as trevas, e pode parecer meio forte o que o apóstolo Paulo está falando, mas é muito claro isso, e vamos pensar de maneira prática, não faz sentido. Não faz sentido você caminhar com alguém e você ter a sua vida, inclusive pensando em casamento, e você tem alguém que não tem os mesmos valores, os mesmos princípios, não tem a palavra como regra de fé da vida da vida da pessoa, né? Não busca o Senhor, não ora, não jejua, não tem os seus olhos em Jesus, não vai dar certo. Vai impactar, vai acabar causando, vai quebrar o seu relacionamento com Jesus, inclusive, vai te esfriar. Então nós não somos chamados, né? Não existe essa parada de vou evangelizar através do namoro. Não faça isso. Porque a probabilidade disso dar errado é muito, mas muito grande. E a Bíblia já nos avisa que é errado isso. Traz a pessoa antes. Seja uma missionária, talvez, eu não sei. Até isso não é bom, né? A gente fala bastante sobre não fazer isso. Mas seja amigo, traga ela para a igreja. Evangeliza ela, pregue a palavra, pregue o evangelho para ela. E se ela responder, né, se ela realmente tiver os seus olhos em Jesus, mudar de vida, daí, quem sabe, vocês podem começar
a um relacionamento. E outro ponto, antes de eu passar talvez para o próximo, né, a gente passar para o ponto 4, para a gente não demorar hoje, esse jugo desigual, fazer uma aplicação aqui também com o jugo desigual com relação a pessoas que talvez estão numa caminhada com Jesus diferente da sua. Talvez caminhando de maneira mais apática, mais fria, mais distante de Jesus. Pessoas que estão dispostas a talvez vir na igreja, visitar nos cultos. Isso aqui não estou falando sobre um radicalismo, tá bom? Estou falando sobre você pensar até mesmo como você vai construir sua casa. Se você está disposta, falando para as meninas ou para os meninos mesmo aqui, né? Para os homens ou mulheres, você pensa até mesmo em futuro de namoro e casamento, você pensa na sua família se envolvendo com a igreja, sendo realmente uma família devota a Jesus, buscando o Senhor. Até mesmo quando você pensa nos seus filhos, vou ler a Bíblia para os meus filhos, e você não consegue ver isso na pessoa que você está pensando em namorar, ela não é para você. Ela não é para você. Porque isso vai influenciar, e nós já vimos essa história antes. Pessoas que começaram a namorar, e elas eram mais devotas, começaram a namorar uma pessoa que era muito mais fria espiritualmente, não queria nada da igreja, de leitura, nem nada. E o que aconteceu no final foi começar a namorar e a pessoa acabou indo para a visão da outra, né? E acabou sendo influenciada, porque existe... E daí o Tim Keller fala bastante isso num livro, O Significado do Casamento, que o casamento, no casamento você vive um processo de transformação, existe um poder no casamento de transformar a sua vida. Então, assim como um filho, ele convive tanto com o pai, que ele acaba sendo influenciado pelo pai, né? O ambiente que você está influencia muito a sua vida. O casamento também, ele influencia, e o namoro também, ele vai influenciar você. Não se engane. E se você realmente está sendo um cara fervoroso, uma menina fervorosa, não deixe os seus olhos, aquilo que é natural, atrativo, cegarem você da beleza de Jesus. Da beleza que existe em Cristo, que é muito mais belo do que qualquer outro homem ou mulher que você possa encontrar nessa vida. Amém? Uma coisa importante disso é você realmente ter o seu padrão a partir de Cristo e da transformação dessa pessoa a partir do Evangelho. Como assim? Não basta estar na igreja. Porque às vezes você fala assim, não, eu vou ali para achar alguém, então se eu achar na igreja está seguro, está tudo bem. Né? E aí, esse falso, né, entendimento, forma de encarar, faz com que você ignore muitos sinais que podem aparecer no namoro, porque falando, não, eu me guardei, eu achei a pessoa aqui na igreja, então vai dar certo. Né? E nem sempre, porque na igreja tem todo tipo de gente. Né? Então, tem pessoas que estão aqui, mas não foram, de fato, transformadas por Jesus. E isso é possível, não é verdade? A pessoa frequentar a igreja por anos e anos e anos e não ser transformada, ainda ficar estagnada. Então, ou nem a salva. Aí fica polêmica à noite, né? Então, vamos deixar para outra. Estou falando que às vezes tem pessoas que realmente não tiveram uma experiência com o Senhor de verdade. Então, assim, não conhecem a Deus e tem até uma capa de espiritualidade, mas a verdade o cara não tem coração transformado, né? E então isso fica um alerta para nós. Né? Isso é muito difícil de julgar, ninguém tem o poder de julgar dessa forma. Porém, quando você está namorando alguém, conhecendo alguém de perto, você vê sim frutos de um coração quebrantado e transformado por Jesus no dia a dia. Não é verdade? Então você não pode ignorar esses frutos. Se você não vê isso na vida dessa pessoa, foge. Não é porque ele está na igreja ou ela está na igreja que é uma boa opção. Né? Mas você precisa estar com seus olhos bem abertos, né? E perceber sinais importantes que mostram ou não, né? Se essa pessoa tem um relacionamento verdadeiro com Jesus. Né? Falou tudo? Sim. Ponto 4, então, né, que a gente quer falar com vocês. O modelo do amor. O modelo do amor não é desejo, mas cruz. Não é desejo, mas cruz. Em Efésios 5:25, diz assim, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não estamos falando apenas de casamento, mas o namoro aponta para o casamento. Então, a gente precisa já começar a enxergar dessa forma. Amém? Então, esse é o padrão do amor cristão. Não é um amor egoísta, mas é um amor sacrificial, comprometido e redentor, que passa por essa ótica, né? Como Cristo
ama a igreja, como Cristo nos ama. Amém? Então, não é o desejo que nos move, não é o desejo que molda o nosso amor, mas é a cruz. Amém? Isso precisa ficar muito certo no nosso coração, porque senão a gente vai acabar amando a pessoa da nossa forma humana, caída, né, egoísta, imperfeita. E isso não constrói relacionamento saudável, não constrói um relacionamento que glorifica ao Senhor. Nós precisamos amadurecer. No mundo onde o amor é tão egoísta e as pessoas tendem a ser tão imaturas, a gente precisa olhar para um modelo de amor. E esse modelo é Jesus, esse modelo é a palavra, esse modelo é a Bíblia, né? Então, dessa forma, a gente consegue, então, não ser movido pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, mas a gente consegue ser movido por um amor que vai além de tudo isso. Tá? Eu não estou falando de ignorar coisas importantes, mas estou falando de um relacionamento onde você serve, onde você está comprometido de todo o coração, né? Então, o amor cristão aprende a perdoar, a servir e a crescer um com o outro, né? Então, de novo, perdoar, servir e a crescer um com o outro. É assim que tem que ser o namoro cristão. Precisa haver perdão, né? Precisa saber pedir perdão, precisa saber perdoar. Precisa haver também o serviço, não ter características de alguém egoísta que não pensa no próximo, mas você servir essa pessoa que está com você. E vocês crescerem, assim como já foi dito aqui, né? Que a amizade é aquela que nos faz ser aperfeiçoados, né? E santificados e sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Esse é o propósito do Senhor para os relacionamentos. Então, só para a gente, né, entrar num outro exemplo muito interessante que Pedro vai falar, não é sobre achar a pessoa certa, mas é sobre construir um relacionamento redimido. Se você acha que tem uma pessoa certa para você, tira essa ideia da sua cabeça, tá? Porque se tem um certo para cada um, se alguém errou na escolha, acabou para todo mundo, né? Aí já era. Então, não existe isso. Ah, não, a pessoa certa, a pessoa errada. Existem coisas importantes para que você enxergue nessa pessoa. Amém? E existe um relacionamento que precisa ser redimido por Cristo Jesus para que ele viva o seu propósito designado por Deus, que é glorificar o Senhor. Então, não tem uma pessoa certa, mas tem um relacionamento redimido. Nós precisamos buscar um relacionamento redimido. Amém? Então, eu quero falar para os homens aqui. Homens, tenham os olhos de Jesus quando você for olhar para as meninas dessa casa, ou de outra igreja talvez aí, que eu sei que já aconteceu isso. Tenha os olhos de Cristo. Seja como Jesus, sirva como Ele serviu, ame como Ele amou, viva como Ele viveu. Porque isso é o que as meninas estão procurando, sim? E as meninas a mesma coisa, né? As mulheres aqui tenham também esse mesmo olhar, primeiro, um olhar de Cristo para os homens, mas também procurar um cara que seja assim também, com esse filtro, né? Para os dois, falo, né? Então a gente precisa ter esse olhar, por quê? Porque o nosso modelo de amor é Cristo. É o amor que Cristo viveu na cruz. E qual foi esse amor? Foi o amor sacrificial, o amor ágape de Cristo. Sabe que na Bíblia a gente tem 4 tipos de amor que aparecem, 4 palavras gregas, né? A gente tem o amor ágape, que a gente citou, que é o amor que descreve a crucificação de Jesus. A gente tem o amor storge, que é o amor que os familiares, né, vivem, né? Pai e uma mãe com os filhos. Mas também é um tipo de amor que é descrito para, por exemplo, até animais, você amar um animal, enfim, um bicho qualquer, né, ali, ou a mesmo amar um hobby que você tem. A gente tem o amor eros, que é o amor do romance, e a gente tem o amor philos, que é o amor de amizade. Né? E, inclusive, no livro 4 Amores, do C.S. Lewis, ele fala exatamente sobre esses 4 tipos de amor. Ele vai relatar esses 4 tipos de amor, ele vai descrever esses 4 tipos de amor. E daí tem um exemplo que, acho que foi o C.S. Lewis que ele fala, eu não lembro se foi o C.S. Lewis, porque acho que do Tim Keller ele cita o C.S. Lewis, né? Mas a perspectiva assim, imagina um cara, vamos imaginar um cara que não é da igreja, tá? Vamos pensar uma pessoa que não conhece Jesus. Ele entra numa sala, não precisa ser na balada, nem nada assim. Ele entra numa sala, e daí tem 4 pessoas lá, meninas, de um sexo diferente do dele, porque isso é importante nos dias que nós vivemos hoje, né? Então, enfim, um gênero diferente. Ele olha para aquelas meninas, e quando a gente pensa numa pessoa que não conhece Jesus, quando ele olhar para essas meninas,
e ele pensar em com quem ele vai conversar, qual vai ser o amor envolvido naquele momento? Pensando nesses 4 tipos de amor que a Bíblia fala. É bem provável que os 2 amores que mais vão estar presentes, ou o storge, que é tipo de atração, hobbies, coisa do tipo, ou principalmente, vamos ser sinceros, o amor eros, sim? Romance, a aparência, como a menina está lá vestida, enfim, se a menina é bonita ou não, coisa do tipo. E o cara ele vai se relacionar com ela exatamente para... Então ele conversa com ela, faz uma amizade com o storge lá que eu citei, daí ele pode ir para a cama com ela. E depois de consumar isso na cama, depois de viver o amor eros, quando ele sair de lá, ele vai pensar, será que ela é o filéus, né? Será que ela pode ser minha amiga? Será que ela pode caminhar em amizade comigo? É na verdade que é mais ou menos esse o princípio que o mundo vive, que as pessoas sem Deus, elas vivem. Elas vão exatamente com base no externo, no exterior. E elas pensam em amizade, que foi o primeiro ponto que a gente falou lá sobre aliança. É muito difícil a pessoa ir com base em amizade. Eu sei que tem pessoas que não conhecem Jesus, que são mais puras, vivem de maneira mais correta, se relacionam de maneira mais respeitosa, mas na grande maioria das vezes tem essa base, tem esse fundamento. Sabe que na igreja, e a gente está falando sobre o padrão de amor ser Jesus, sabe que na igreja a gente pode viver assim também? A gente pode se relacionar exatamente dessa forma. Não viver, não consumar isso na cama, pelo menos eu espero que não, né? Não viver o relacionamento sexual com a menina da igreja, mas nós olhamos para as pessoas, para as meninas da nossa célula, estou falando com os homens aqui, mas isso também serve para as meninas. E a gente só pensa, e sem perceber, a gente está pensando só no amor eros. A gente está pensando só, inclusive no amor futuro. Porque se a gente está falando sobre um amor eros que culmina no sexo, a gente está pensando na pessoa que eu vou viver até vou fazer depois, né, relacionamento sexual depois do casamento. E a primeira coisa que a gente tem na nossa vida é exatamente esse tipo de amor. E o padrão de amor, o modelo de amor que nós temos acaba sendo influenciados pela nossa cultura, é exatamente esse tipo de amor. O modelo de amor para nós acaba sendo esse. Nós nos relacionamos simplesmente da maneira externa. E com isso eu não estou dizendo que a aparência não é importante. Ela é importante. Ela é importante. Mas se lembre que a aparência passa. A aparência passa. A amizade permanece. A aliança permanece. E o que sustenta, primeiro, a gente falou sobre o amor filéus, né, que é o amor de amizade, é o que sustenta isso com base, inclusive, no amor ágape de Jesus, que é o amor sacrificial, que é nós nos entregarmos, nós vivemos em prol do outro, a gente pensar, quando eu penso que a minha vida não é minha, que o apóstolo Paulo fala isso, mas eu sou um com a minha esposa, significa que a minha vida tem que, de alguma forma, refletir em serviço à minha esposa, e você que vai namorar, né, também pensar nisso. Isso significa que tudo tem a ver com servir um ao outro. O sexo, então, não é sobre você, é sobre dar prazer para outra pessoa, e vice-versa. Tudo tem a ver com a gente alegrar com a pessoa que está caminhando com a gente. E a gente entender que a vida é sobre isso. Por quê? Porque o modelo que nós temos é o modelo de Cristo. E o que Cristo fez? Cristo, ele serviu. Ele não pensou nele. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Né? Ele deixou toda a sua glória para viver entre nós. E esse é o modelo de amor, é isso que nós somos chamados a viver. Então, tome cuidado com a maneira que você olha para os homens ou para as meninas, né? Cuidado com a maneira que você tem de modelo de amor, porque você pode estar copiando o modelo de amor lá de fora do mundo. As pessoas que não conhecem a Cristo. Sem perceber, a gente espiritualiza o amor eros, sabe? E o amor eros, ele é importante. Pô, tem que ter. Tem que ter relacionamento sexual no casamento, tem que ter prazer, isso faz parte. A gente não vive uma religião platônica, né? Que, tipo assim, é mal, sexo é mal, não vamos falar na igreja sobre sexo. Não, é bom sim, gente. Vocês têm que casar e têm que viver um dia. É muito bom. Para aqueles que não viveram. Fica o silêncio agora. A gente crê que, em nome de Jesus, a redenção de Cristo alcança até mesmo isso, amém? Que é possível uma pessoa que já viveu relacionamento sexual ter a pureza de Deus encontrando ele se tornando puro novamente. Seja você homem ou mulher que já viveu isso, menino ou menina que já experimentou muitas coisas e marcas do passado, Cristo é capaz de curar o seu coração.
Cristo é capaz de curar a sua vida a ponto de realmente você ser puro mais uma vez. Amém? E você experimentar de maneira pura o sexo que Cristo chamou você a viver. Por quê? Porque o modelo de amor é o modelo que Cristo nos chamou a viver, que é copiando Ele. Amém? Falei muito. Vai lá, aqui, ó. Que horas são? 9h18. Eu vou puxar um gancho aqui em algo assim que a gente está falando de modelo de amor, né? Não se desejo, mas cruz. Até para que a gente possa... Vou fazer uma conexão aqui, tá? Para ser mais específico. A gente está falando de aparência, né? Que isso não é o mais importante. Mas eu quero trazer para vocês também, a gente falou sobre ser completo em Cristo, a gente falou, né, sobre isso não ser o mais importante, mas tem sim o seu lugar de valor. Eu acredito que na fase de solteiro, onde você está procurando alguém, e até mesmo na de casado, o fato de você se cuidar é muito importante. Eu acho que a gente precisa falar disso aqui, né? Porque às vezes a gente espiritualiza 100%, né, a essa escolha, e aí você larga a mão, né? Então, a gente precisa aprender a olhar, a não se cuidar para chamar atenção, não se cuidar para ser um objeto de desejo, mas você precisa se cuidar primeiro entendendo que você pertence a Cristo Jesus, que sua saúde é importante. Amém? Então, mulheres, vocês precisam cuidar da saúde de vocês. Parênteses, tá? Aqui, de tudo que a gente está falando. As mulheres, vocês precisam investir nisso, na saúde, né, numa atividade física, em realmente fazer algo para que vocês cuidem de si. Não estou falando de uma coisa fútil, tá? Longe de mim falar de uma coisa fútil, mas estou falando de algo que vocês fazem porque vocês entendem que vocês precisam se cuidar, vocês são amadas pelo Senhor, o seu corpo é templo do Espírito Santo, e isso sim é importante para Jesus em primeiro lugar. Sabe por que eu falo isso? Porque é comprovado que quando uma mulher ela se cuida, essa mulher busca, né, ela estar bem consigo mesma, não por futilidade, isso é interessante para os homens. Estou certo ou não, homens? Isso é interessante para os homens, né? Eu vou falar para vocês, gente, olha, no nosso casamento, depois que eu comecei a correr, meu marido passou a me admirar mais. Vocês acreditam nisso? Ah, não é verdade. É Já te verdade, admirava. sim. É verdade. Não, você me admirava. Não, já, eu te que admiro. bom, né? Eu admiro. Mas, mãe de 3 filhos. Mas assim. você ficou feliz quando eu comecei a correr, fala sério. Sim, fiquei. Porque eu nunca fui de fazer atividade física. Tô assim, né? Tô falando para vocês aqui, mas eu sou exemplo de que eu O Pedro sabe. O Pedro, meu irmão o pessoal, sabe, minha irmã Sara sabe. Eu nunca fui de fazer. E quando eu comecei a fazer, tudo bem que eu tô meio off, tá? Nos últimos dias. Só no namoro, tá? No namoro eu consegui fazer ela ser constante, uns 2 anos. Ah, não sei. Uns 2 anos e meio, ela foi na academia comigo. Aí a gente conversava, tava aí na academia. Enfim, deu tudo certo. Amém. Mas é só para vocês entenderem. No meu exemplo pessoal, eu vi como isso afetou a forma dele. Ficava feliz de me ver fazendo isso. Então, mulheres, façam por vocês, porque vocês precisam cuidar de vocês. Amém? Não para impressionar, mas é sim interessante para um homem quando a mulher se cuida. Amém? Vamos me agradecer por eu ter dito isso? Tá? De nada, tá? Agora, para os homens. Os homens também precisam. Tá? Porque às vezes vocês têm um padrão lá nas nuvens, só que aí, gente, falta, né, pegar um espelhinho, falta olhar no abrir. Espelho, Isso. A gente precisa falar disso, porque não adianta só espiritualizar tudo e a gente largar a mão da nossa responsabilidade como pessoa, né? Então, homens, se cuidem também. Cuidem da saúde de vocês, porque isso é importante. Você está se preparando para o seu futuro relacionamento também. Olha que bênção, né? Mas isso é importante para você primeiro como indivíduo. Amém? Não estou falando de futilidade, estou falando de você aprender que a sua vida é importante para Jesus. Sua saúde está dentro disso. Amém? Vamos voltar para a Bíblia agora, né? Foi só um parênteses para não deixar passar a oportunidade. Amém. E para a gente fechar, né, gente? O Evangelho redefine tudo. Sabe que a gente tem batido nessa tecla, né? Se você está caminhando com a gente, você sabe que a gente tem batido nessa tecla do Evangelho de Cristo Jesus, porque, de fato, nós cremos, nós acreditamos de todo o nosso coração, de que não adianta nada a gente ficar dando dicas e mais dicas aqui, porque dica não transforma ninguém, né? Pode até ser um auxílio, uma ajuda em alguns momentos, mas é Cristo quem nos transforma.
É Jesus que transforma a nossa vida, é Jesus que atinge cada área do nosso ser e o único capaz de trazer mudança verdadeira, transformação, o único capaz de cumprir o propósito dele na nossa vida, que é glorificá-lo com todo o nosso ser. Então a gente vai continuar batendo nessa tecla. É Cristo Jesus, é o Evangelho que transforma todas as coisas. Então, vamos, para a gente fechar tudo que a gente falou. Se você está... Vamos ficar de pé para a gente ler essa parte junto? Pode ser os músicos puderem subir aqui. Você pode olhar aí nesse último slide, né? O Evangelho redefine tudo. Se você está solteiro, eu vou ler uma vez, depois a gente vai ver junto, tá? Cristo é suficiente, viva para Ele. Se você está namorando, ame como Cristo amou você. Se você já errou, a graça, perdão e recomeço na cruz. Vamos ler juntos? Olha lá com atenção e usa toda a sua força aí. O Evangelho redefine tudo. Se você está solteiro, Cristo é suficiente. Viva para Ele. Se você está namorando, ame como Cristo amou você. Se você já errou, a graça, perdão e recomeço na cruz. Amém? Eu quero, talvez, finalizar falando isso. Primeiro, para aqueles que chegaram talvez mais tarde na igreja, já viveram experiências ruins talvez no passado, até marcas. Eu quero te lembrar nessa noite que existe graça de Deus para você. Que não é uma experiência do passado, um término, ou até mesmo marcas que você viveu que definem quem você é. Existe graça de Jesus que nos alcança em cada estação das nossas vidas. E Cristo é tão maravilhoso, porque Ele transforma um não religioso, mas um cristão que nasceu na igreja, até como eu, assim, nasci na igreja. Meu único relacionamento sexual, por exemplo, foi com a Raquel. Meu único namoro foi com a Raquel. Então, a única pessoa que eu me relacionei foi com a Raquel. Mas existia coisas que, na minha vida que eu tinha que trabalhar antes de namorar e no casamento também. Eu sou imperfeito e tem tantas coisas que Deus Ele muda em mim. E para você, talvez, que não cresceu na igreja, viveu experiências no passado, muitas coisas difíceis, existe graça para você também. Não existe diferença nenhuma com aquilo que nós já vivemos. Em Cristo nós somos todos iguais. O Evangelho é suficiente. E o Evangelho, ele muda tudo. Não tem a ver com uma boa performance, não tem a ver com a gente fazer da nossa forma. Gente, não tem como eu te dizer, olha só, essa é a maneira de você namorar. Esses são, como a Raquel falou, as dicas de namoro. Cara, não é isso que transforma as nossas vidas. Só para você entender, até mesmo o domínio próprio, que Paulo vai falar em Gálatas, é fruto do Espírito nas nossas vidas. O amor, a benignidade, é Cristo trabalhando em nós, fazendo a gente refletir o seu caráter para a pessoa que a gente está se relacionando ou vai se relacionar. Esse precisa ser o nosso desejo. Essa precisa ser a nossa vontade. E eu estou aqui diante de homens e mulheres de Deus, amém? Tem aqui famílias já, homens e mulheres casados, que já têm famílias, filhos, que eu creio que estão fundamentados na palavra, em Jesus, na suficiência de Cristo. Eu estou aqui com alguns casais de namorados, e eu oro para que a graça sustente também vocês, que Jesus possa realmente fazer com que o seu namorado e a sua namorada possam, juntos aí, refletir Jesus um para o outro, e vocês possam crescer na sabedoria e na graça do nosso Senhor Jesus. Mas eu oro por você também que é solteiro, porque eu creio sim que Deus tem alguém para você. Eu creio que Deus ele tem alguém para você, Ele tem uma pessoa não perfeita, não ideal, não a melhor pessoa do mundo, não. Porque você não é e eu também não sou, sim? Mas Ele tem alguém que vai te fazer mais parecido com Jesus. Ele tem alguém que vai te ajudar nesse processo de transformação que é o casamento. O casamento é isso. É a gente viver esse momento, essa estação da vida dessa forma. Então nós vamos orar agora, porque, como a gente tem falado aqui nas nossas mensagens, a redenção de Cristo toca tudo em nós. E toca também a maneira de nós olharmos uns para os outros. Talvez Jesus está te chamando a perceber a maneira que você tem olhado para as meninas. Homens, como você tem olhado para as meninas? Talvez você também, as meninas aqui, as mulheres. Qual tem sido a sua expectativa? Talvez você está idolatrando uma independência que a gente falou.
Jesus, ele quer curar os nossos corações dessa forma. Amém?